Olá, eu sou o Estranho. Eu sou o Judeu Ateu. E este é o Mangá ao Quadrado. Judeu Ateu, estamos aqui para mais um Mangá ao Quadrado. Sim, estamos, cara. Estamos, seu podcast semanal sobre mangás e tudo mais. Ok, tudo mais, beleza. Pelo título, as pessoas vão talvez estranhar, não entender exatamente o que a gente está tentando abordar com esse podcast, porque o título é Vocês, Mangás e o Tempo. O tempo. A gente já fez o Vocês, Mangás e o Mundo, em que a gente falava da relação das pessoas com o mangá e com o mundo à sua volta, né? Uhum. Como as pessoas do mundo viam você, como você via o mundo. Uma coisa mais introspectiva, mais filosófica. Uhum. E a gente traz de novo um tema similar, só que dessa vez a gente vai tratar da nossa relação com os mangás através da passagem de tempo. Profundo isso, cara. Profundo. Pode render um programa bem legal. Eu tô empolgado. As pessoas vão entender mais ou menos em que ponto a gente está tentando chegar conforme a gente vai atravessando esse podcast. Uhum. A primeira coisa que eu acho que a gente pode explicitar nessa conversa são as fases pelas quais os leitores, nós, leitores de mangás, atravessam ao longo das suas vidas de leitores de mangás. Sim. Porque, pelo menos eu, e eu conheço muitas pessoas que passaram por situações similares, vai passando por fases diferentes de conhecimento, de aprendizado, de profundidade, de interesse, de fixação, e isso vai variando conforme você vai passando mais tempo acompanhando essa mídia. Não sei, talvez quem esteja mais familiarizado com quadrinhos em geral, entre no mangás com outra cabeça. Sim. Não sei. Mas acho que mesmo quem já lê muito quadrinho e entra no mangás, acaba passando pelas mesmas fases, né? Provavelmente por fases, se não as mesmas, bem similares, né? Uma construção mais similar. Qual que você acha que é a primeira fase que a pessoa passa? A pessoa descobre que existe mangás. Como que é essa fase da pessoa descobrindo o que é mangás? Battle Shonen, né, cara? A fase do Battle... Pelo menos, eu não sei, eu tô sendo meio... Só nós aqui, talvez, leitores do sexo masculino, né? Mas também... Mas as leitoras do sexo feminino provavelmente se focam só naquele shoujo bem meloso, né? Aquele tipo de coisa. Mas a gente, pelo menos, o que eu tenho conhecimento é do Battle Shonen, assim. Alguns um pouco melhores, outros um pouco piores, mas na época parece que é tudo mesmo a mesma coisa, né? Sobre passagem de tempo, né? Algumas obras acabam crescendo um pouco mais, outras descem no seu conceito com o tempo. Mas eu lembro que na época que eu comecei a ler mangá, por exemplo, eu comecei Naruto um pouquinho junto de Bleach, sei lá, Fullmetal Alchemist. Uhum. E pra mim, tipo, os três estão no mesmo nível, sabe? Sei lá, Sei. Eu acho que até achava Naruto melhor, sabe? Na época. Ainda acha que eu te conheço. Mas eu acho que, simplificando o que você quis dizer, eu acho que se encaixa mais de que na primeira fase, a primeira fase do leitor é mais, que eu diria, do básico brasileiro. Uhum. Porque pra meninas normalmente é o quê? Sakura Card Captor, Sailor Moon, são coisas que são mais conhecidas aqui. Até, sei lá, Guerreiras Mágicas de Rei Earth, que é mais antigo. Pros homens é o quê? Começa com, depende da idade, né? Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco. Se a gente mais nova é One Piece, é Naruto, é Bleach, Full Metal, que atravessou várias gerações. Death Note, que eu sei que foi um caminho de entrada pra muita gente, por exemplo. Death Note, essa é a primeira fase, que é quando você descobre, você vai atrás dessas que por algum motivo você acaba ou conhecendo ou são o que é popular no Brasil. Popular no Brasil. Popular no Brasil é um bom nome pra fazer. Você vai atrás do que é o mais popularzão mesmo, né? E aí eu acho que logo em seguida, o passo seguinte, aí vai variar se você está acompanhando mais uma mídia física ou uma mídia online, é você se aprofundar naquele espaço de conhecimento que você tem partindo dos sucessos do Brasil. Então, por exemplo, se você vai em mangá das bancas do Brasil, você começa a ir ver, sei lá, hoje em dia, Lúcifer e o Martelo, ou na época antigamente, Shaman King, por exemplo. Shaman King eu nunca vi desenho. Eu vi porque tava ali junto, né? Era uma coisa que me interessava por ali. E aí, se for uma coisa mais online, aí você começa a ir naquelas que são mais populares online, que existe todo um submundo de obras populares na internet, né? Que nem aquele Tower of God,
Eu já vi muita gente que, tipo, talvez um pouco mais jovem, que curte uns Bleach, uns Naruto da vida, e tipo, é fissuradão em Tower of God, por exemplo. Sim. Você já viu isso? Já vi bastante gente comentando sobre Tower. Ele é um dos mais lidos do Batoto, dos outros readers de online. Nessa questão de submundo, é o Naruto do submundo aí, né? É o primeiro aprofundamento que a pessoa tem, que na verdade ela não tá se aprofundando muito, ela tá seguindo meio que uma zona ali de conhecimento geral, mas que não é o conhecimento popular, né? Não é tipo que uma pessoa na rua vai reconhecer, mas que todo mundo que conhece mangá conhece aquelas obras, sabe? É um nível abaixo de aprofundamento. E é engraçado, porque esse nível, ele varia muito ao longo dos anos, sabe? Quando eu comecei a ler mangá, existiam obras que eram meio que imprescindíveis que você lesse, porque todo mundo lia, todo mundo comentava, e que hoje em dia ninguém dá uma foda. Tipo o quê? Tipo Black Cat. Black Cat? Eu nem sei o que é. É um bom exemplo mesmo. É um Battle Shonen do... Você já jogou aquele joguinho da Shonen Jump da Nintendo DS? É aquele cara que tinha uma arminha. Não. Nunca jogou? Não. Era o Train. Mas é isso. É esse. E tipo, muita gente leu naquela época. E hoje em dia, quem fala sobre ele, né? Ninguém mesmo. Beelzebub, por exemplo, eu lembro que tinha uma época, quando era a época do Orkut, era um meio que obrigatóriozinho, assim, sabe? Porque aquele começo era bem empolgante e tal. Curioso essa fase. Eu não pensei nesse aspecto de pequeno aprofundamento, não. E é variante, né? Por exemplo, hoje em dia, o que tem de gente lendo, sei lá, Boku no Hero Academia, ou mesmo esses outros cancelados da Jump. E um monte de gente vai chorar pros cancelados de agora da Shonen Jump, mas eu sou da época que as pessoas choravam por Double Arts, e um monte de gente não sabe nem o que é Double Arts. Esse que tá sendo lançado pela Jump agora, Enigma, né? O pessoal chorou na época de Enigma, eu lembro também. E já tá velhinho já, as pessoas já começaram a esquecer Enigma. Deve ter um pessoal agora que vai lembrar pra sempre de Hangul Joker, né? Então, é engraçado porque vai deixando, vai passando por fases, assim, vai ficando pra trás algumas obras e isso muda de época pra época, mas existe esse nível, né, da pessoa conhecer aquilo que tá popular no meio. Depois disso, o que vem? Já vem aquele aprofundamento de buscar dentro da mídia o seu gosto, né? Talvez, se você se interessa bastante, né? Se você vira um grande leitor daquela mídia, do mangá, você fala, puta, mangá, é isso que eu quero ler mais mangá. Aí você entra num mergulho violento no mundo, né, cara? Aí você lê 10 volumes por dia, você lê mangá de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é lado, você procura indicação, você caça mangá aleatório no Mangá Updates. É uma fase muito de loucura, né? De começar a mexer com tags, né, no Mangá Update. Eu acho que aí talvez seja um nível um pouquinho mais profundo de aprofundamento. De a pessoa começar a procurar tags, esse tipo de coisa, que nem, eu curto psicológico, então vamos atrás de psicológico. Eu curto personagem depressivo, eu curto mangá de esporte, por exemplo, né? Eu acho que quando a pessoa começa a entrar nesse gênero e começa a entender o próprio gosto dentro da mídia, é um nível interessante de aprofundamento a mais que a pessoa vai ganhando com o tempo, né? Sim. Porque até agora, teoricamente, só tava pegando o que era popular, o que outras pessoas davam pra ela, né? Sim. E agora, quando você começa a buscar o que você quer, pelo que você conhece de si mesmo, é um aprofundamento interessante. E aí que você começa a se apaixonar mesmo pela mídia, né? É aquele momento que você pega a recomendação em lugares aleatórios, sabe? Tipo, você vai no Mangá Helpers e tem um tópico de alguém postando páginas legais de mangá. Você vê um mangá com uma página legal, você corre ler, sabe? Você tá empolgado, você fala, nossa, Koku no Hito eu fui nessa. Eu vi uma página e falei, puta, Koku no Hito, esse é o mangá. Aí eu fui e li na fissura. E foi o mangá mesmo, né? Foi o mangá. Ou em fóruns aleatórios, na internet, em posts de blogs. Você entra numa loucura de falar, puta, eu quero mais. Depois você começa a ver por scans, né? É porque hoje em dia acho que, eu não sei se tem tanto isso, parece que scans estão mais espalhados, né? Mas antigamente eu tinha aqueles scans que faziam os mangás, né? O Rox, como que chama aquele cara que fazia umas coisas super underground? Era Takabata, alguma coisa assim, eu não lembro. Kotonoha, isso mesmo. Porra, aí sim, cara. Aí sim, tirou do baú. Eu já percorri a lista do Kotonoha pra ver que eles lançaram e tinha coisa que era aprofundada demais pra mim. Too deep for me. Too deep. E aí,
chegamos numa fase mais, talvez, madura, que é da desaceleração, né? Na hora que você passou por esse frenesi, aí você... Eu não sei exatamente o que ocorre, é uma das discussões que eu quero ter com você aqui. Sim, sim. Talvez, uma das coisas que ocorre é que você já absorveu tantas histórias e já viu tanta coisa diferente que o que você começa a ler, se você lê muita coisa, elas começam a se tornar muito repetitivas. Parece que você já viu aquelas coisas, ou você cansou de perder tempo com aquele tipo de coisa que você já sabe mais ou menos pra onde vai levar, pra aquele tipo de história que você nem gosta tanto, sabe? Você lia porque você achava bacaninha, mas, né, você prefere perder tempo com outra coisa. A discussão desse podcast veio justamente desse problema, entre aspas, né? Que parece que de vez em quando, ou sei lá, depois de muito tempo lendo mangá, você passa por um período de seca, né? Ressaca de mangá. Né? Parece que nada bom vem por muito tempo, sabe? Sim. Eu fiquei pensando sobre isso. Eu acho que tem um pouco a ver com uma coisa que a gente comentou no podcast de somos multimediáticos, né? Sim. Que às vezes você fica tão fissurado numa mídia só e você vê toda hora os mesmos clichês que você perde um pouco da visão ampla que você pode ter do negócio, né? Sim. Por isso que, por exemplo, eu me sinto que nesse momento eu estou nessa fase, sabe? Tá difícil às vezes arranjar umas recomendações pra jogar aqui no final do programa. Sim. Por isso que eu propus esse tema, porque eu também tô passando por um momento assim. E é por isso que eu acho que é legal a gente discutir isso, que a gente tá vivenciando várias fases aí. Uma época eu passei nisso, aí eu comecei a me interessar muito por webtoons, por exemplo, né? Os manhwas, e aí aumentou um pouco e agora voltou de novo. Eu, por exemplo, agora eu comecei a ver voltei a ver filme, jogar mais game, mas talvez seja mais do que só estar ali mesmo, né? Porque eu concordo com você fica muito desapontado com o óbvio, né? Se você não quer ver mais as mesmas coisas. Tanto que, mesmo depois de tanto tempo, o que me empolga hoje em dia mesmo é só o que foge do padrão. Sabe? Só o que não fizeram antes. Por que eu fico tão empolgado com o Haikyuu? Porque ele é meio que uma desconstrução do gênero de esporte. Ele quebra as coisas, ele quebra a sua expectativa. Ele não é igual a 10 outras coisas que você leu quando você tava na fissura. Justamente. Por isso que eu falo que no Boku no Hero Academia lá é legalzinho. Porque, tá ok, é uma história bem escrita, talvez, mas não traz nada de novo, né? Sabe? Por isso talvez que um monte de gente esteja morrendo de amores e eu não esteja morrendo de amores, sabe? Porque eu acho que ele é legal, mas ele não me traz nada que põe a mesa e eu falo, nossa, olha, algo muito legal está à mesa aqui pra eu poder ler. Porque quando a mídia é nova, qualquer coisa é nova, né? Então, se Boku no Hero é uma das suas primeiras obras, é fantástico, sabe? Mas não consigo mais me satisfazer com o medíocre. Um bom exemplo disso que me aconteceu recentemente é porque eu fiquei pensando aqui, se uma pessoa, por exemplo, começar lendo Boku no Hero e, sei lá, depois Naruto e for indo para trás, sei lá, pegar Dragon Ball, por exemplo, pra ser uma das últimas Battle Shonen que ela leu, né? Ela provavelmente vai achar medíocre, né? Eu fiquei pensando aqui, mesmo Sim, apesar de existe muito, inclusive, disso. Desse revisionismo das pessoas de olhar pra trás e falar, não tem nada de novo do que eu já li, sabe? Mas, historicamente, ele é o novo. Devia ter sido o primeiro, né? Aconteceu recentemente isso comigo com games, porque eu fui tentar... Eu nunca tinha jogado Half-Life 2. E eu fui tentar jogar e é uma merda. É ruim. Tipo, não tem nada que já não fizeram 1000 vezes, sabe? Mas ele foi um dos primeiros a fazer. A questão é essa, sabe? Apesar do primeiro ser o mais revolucionário, o segundo também trouxe várias novidades e tal. Mas não tem nada de interessante, sabe? Não tem um arco de personagem, não tem... os caras só vão entregando um monte de mecânica na sua cara e... É um caso interessante, sabe? Porque revolucionou na época. Teve um cara que fez um experimento com o próprio filho. Você já viu essa matéria? Não. É um cara que ele fez o filho dele, pôde jogar videogame depois que ele teve, sei lá, 6 anos de idade pra frente, que ele começou a jogar videogame com o filho. Sim. Ele teve que jogar cronologicamente a história do videogame, sabe? Começou com Pong, sabe? E foi seguindo devagarzinho. E aí hoje o moleque, tipo, aquele jogo Spelunk, sabe? Que é bem difícil, o pessoal fala que é bem difícil. O moleque zera com
10 anos de idade, sabe? Ele tá zerando sozinho esse jogo. E num tempo recorde, na forma mais difícil de você zerar o jogo. Porque ele foi se acostumando com aquela dificuldade. Então, hoje em dia, ele valoriza muito mais os jogos recentes do que as pessoas que conhecem só o jogo recente, né? Sim. Porque ele viu a mudança e as novidades que teve, sabe? Então, é interessante, né? Um experimento legal. Uhum. E aí, uma coisa que eu ia puxar... Diga. Será que não tem um pouco a ver também com a nossa idade? Com o nosso crescimento cronológico mesmo, sabe? A gente cresce... fica mais velho e aí passa a ter outros tipos de interesse? Para esse podcast eu fiz um experimento interessante que foi reavaliar as minhas notas do My Anime List. Porque dos mangás eu larguei faz tempo, mas não tava tão diferente do Manga Updates. Mas dos animes, fazia muito tempo que eu não olhava, acho que uns 3 até 4 anos, sabe? Eu mudei bastante nesse período de tempo e tinha uns absurdos lá, Death Note nota 10, não, as coisas assim, Haruhi Suzumiya que hoje eu acho horrível, tava uns 9 ali, e tem muito disso, sabe? Às vezes até num período curto de tempo, uma obra cresce ou não pra você, né? Sim. Por isso que você espera um pouco pra dar nota no Manga Update, né? Sim, então. Por isso que eu espero um pouquinho pra você assentar aquela história. E mesmo assim, vira e mexe, dá um tempo, uma louca, eu falo, pô, deixa eu rever as notas aqui. Tô achando meio injusto esse mangá aqui, porque eu lembro melhor dele. Aí eu subo um pouco a nota, vou ajustando as notas e tal. É só pra... armazenamento pessoal, né? Por isso que eu não gosto de dar nota em qualquer tipo de review, esse tipo de coisa. Claro. Porque é uma coisa definitiva de uma opinião que não é definitiva. Mas, apesar de inútil, toma aí um bom uso, né? Que é reavaliar você pessoalmente, assim, sabe? Até como pessoa serve isso. É bom pra catalogar, é bom você manter um caminho por onde você passou e por o que você gostou e não gostou e tal. É bacana, é bacana. Uma obra, por exemplo, que cresceu pra mim muito com o tempo foi Fullmetal Alchemist. No começo eu não achava tão bom e conforme eu fui relendo, a obra cresceu bastante em mim. Tem disso, de a obra crescer pra você, né? E tem isso da obra diminuir, né? Por exemplo, Beck já teve uma nota muito mais alta. Hoje ele tá com 8 aqui pra mim. Eu acho que eu já tinha dado, sei lá, 9,5 quando eu terminei. Mas aí foi uma das primeiras coisas que eu li. Naquela época que todo mundo lia Beck, que hoje em dia ninguém mais fala. Nossa, Beck foi um que era sucessão esquecido pela história, né? Esquecido, ficou, né? Ficou pra trás. E o mesmo Bloody Monday. Bloody Monday eu gostava bem mais. Aí, tipo, fui lendo mais coisa, ele caiu um pouquinho, ainda tá bem colocado ali, tá com seus 9. Mas toma aqui uma pergunta interessante. Você acha que você já consegue prever futuramente alguma obra que pode ser que desça pra você? Que pode ser que desça? É uma boa pergunta. É difícil dizer. Porque se eu achasse que ia descer, eu já tinha descido. A não ser que seja algo que eu li recentemente e aí por isso ainda não assentei 100%. O que você pensou? Sendo 100% honesto aqui, eu acho que pode ser que daqui a uns 5, talvez 10 anos, eu não goste tanto de Dorohedoro como eu gosto hoje em dia, sabe? Eu não cheguei a falar que é minha obra favorita, sabe? Hoje em dia eu amo, nossa, adoro meu mangá favorito, adoro acompanhar, mas acho que quando acabar e depois de um tempo assentar um pouco, talvez eu não olhe com os olhos tão brilhantes assim pro mangá. Algo que eu gosto bastante, que quando eu terminar eu vou falar, ok, né? Era bacaninha. Nossa, difícil, né? Bastante coisa aqui que eu tô lendo. Koe no Katachi, por exemplo, que Koe no Katachi foi assim um pouco. Terminam agora. Hoje em dia, sei lá, você deve achar médio pra bom. Você acha que no futuro, quando você talvez tiver apagado um pouco da sua memória, você vai olhar mais positivamente ou mais negativamente? Talvez mais positivamente. Talvez vai me tirar o gosto amargo do final com o tempo e eu vou relembrar das coisas boas, sabe? Ou você só lembre do final, né? Ou só lembre do final. Isso vai variar. Isso foi uma pergunta que você me fez até recentemente sobre Naruto, né? Se eu achava que o pessoal ia olhar positivamente no futuro, né? Eu acho que sim, viu, cara? Eu acho que no futuro Naruto vai ser uma obra muito adorada, viu? Vai trazer nostalgia para as pessoas. Já traz, né? Já tem gente com nostalgia agora. Mas é uma coisa interessante que, assim, um legado que a gente tem eternamente do momento que a gente tá naquela fixação, no aprofundamento agressivo. Sim.
é uma wishlist gigantesca. Pois é. Isso né? é uma coisa que sempre fica, em qualquer mídia. Quando você começa a aprofundar, você cria uma lista de desejo que você... É gigante, assim, é inumana. Que você coloca de várias coisas que minimamente te interessaram. Me responde, você ainda possui alguma wishlist? Não sei se você olha com frequência, mas ela existe ainda, mesmo que mentalmente. Existe, eu nunca... Nossa, não lembro qual a última vez que eu vi essa wishlist, não. Exatamente. Você acha que, mesmo a gente diminuindo o nosso interesse, você leu tudo que você queria? Não tem alguma coisa que estava na sua wishlist que você queria muito ler, mas que você foi empurrando por algum motivo diverso, mas que você ainda quer muito ler, e ele não seria um bom motivo para voltar a ler, e mesmo assim não é? Você não tem alguma sensação assim? Agora que você falou, eu tô dando uma olhada aqui, ó, só de bater o olho aqui, Golondrina. Eu não li Golondrina ainda. Olha, bati o olho e já vi uma obra que eu queria bastante ler, sabe? Tudo bem, tá atrasado nos scans, mas foda-se. É curioso isso, talvez... Agora que você comentou, talvez seja o medo da decepção? Ou mesmo o cansaço da mídia, né? A ressaca da mídia. Até existem coisas boas, mas é aquela coisa, né? Será que eu tô afim de parar, pegar um novo, começar do zero, maratonar, sabe? Acompanhar 100 volumes, sabe? Pra talvez seja o mesmo clichê, né? Então, é complicado. É engraçado isso, né? Porque a gente ainda tem o desejo, existe essa vontade, mas ao mesmo tempo a gente não tem o mesmo ânimo pra reiniciar o processo. Ó, eu tô olhando minha lista aqui, ó. Billy Bat eu comecei a ler, tipo, li 5 capítulos, 6 capítulos, e eu parei e eu um dia queria voltar. Nunca voltei. Airen é um mangá que você recomendou há muito tempo. E eu tô pra ler, nunca li. Frésia, você recomendou, eu nunca li. Mesmo eu aqui, Houshi Yang, há uns 50 programas eu falo, eu tenho que terminar de ler mesmo, né? Então. Yotsubato, eu acho que eu vou adorar Yotsubato. E por que eu não leio? Não sei. Não sei. Com Jiki no Gashi Bell, o Zachi Bell que todo mundo pede. Eu li uns 5 volumes e achei muito legal. Falei, vou deixar aqui na wishlist pra quando eu voltar. Nunca voltei. Por que será isso mesmo? É curioso, né? Acho que talvez seja um pouco de um monte de coisa, né? O cansaço da mídia, e o cansaço da mídia acaba fazendo você pensar que tudo é a mesma coisa, e aí você não quer se decepcionar com algo que seja bom, sabe? Às vezes até me sinto satisfeito aqui só de pensar, nossa, Golondrina deve ser um mangá bom, né? Sim. Aí eu fico com esse pensamento aqui, nossa, tem um mangá bom que um dia eu leia, sabe? Ó, eu vou propor um outro prisma pra gente analisar. Diga. Essa mesma situação, a gente olhar por outro prisma, o porquê que talvez esse desgaste. Você possui algumas obras que você considera 10 de 10. Mesmo que sua nota não seja 10, é aquele que você fala, 10 de 10. Você não acha que talvez isso seja porque depois de você ler essas obras que você considera 10 de 10 e depois de tantas tentativas de buscar outros 10 de 10 e não encontrar, você meio que achou, não existe mais 10 de 10? Eu não sei se eu vou gostar tanto de mangá quanto eu gostei de Solanin, quanto eu gostei de qualquer outro mangá, sabe? Tipo, que você goste muito. De essas obras serem tão boas que é de fato muito difícil alguma obra alcançar elas. Não é nem que é muito difícil, é que... Foi a primeira? Não é nem de ser a primeira, é porque foi de uma qualidade tão grande que é uma qualidade que é difícil ser feita mesmo, sabe? Ainda mais na mídia mangá, que a gente conhece todos os interpérios, a gente sabe como o mangá sempre termina mal, sabe? Tipo, nunca termina bem mangá. Ela tem um histórico de histórias que poderiam ser melhores e nunca foram tão boas quanto poderiam ser, e aí você fica com essa lembrança amarga, sabe? Porra, nunca vai ter um outro Solanin, nunca vai ter um outro Slamdunk, nunca vai ter outro Kokonohito, e você fica meio chateado, assim, meio decepcionado. Será que não é isso também? É um prisma que eu tô propondo pra gente olhar. É curioso. É curioso. Eu acho que eu já parei pra pensar nisso alguma vez. Não que eu pare pra pensar, mas eu acho que já me bateu exatamente esse mesmo sentimento, sabe? De ficar muito tempo procurando alguma coisa pra ler no mangá updates e até nada aparece. Ou até bater um olho em alguma coisa que talvez seja interessante, mas você fala, mas isso aqui não é um Slamdunk, isso aqui não é um The Music of Mary, sabe? E você joga na wishlist. E aí você joga na wishlist e já era, foi pro limbo, né? Tem um pouco disso, de supervalorização de obras excelentes mesmo, né? Sim. E o quão difícil que de certa forma você tá com um padrão de qualidade tão... Você já leu muita coisa que... É que muita gente já filtrou várias histórias, e quando você foi ler
Pluto, Bokurano, Music of Mary, muita gente falou que isso era de qualidade, então você foi direto nelas. E aí quando você vai nas outras, que não foram bem filtradas, ou que você demorou mais pra conhecer, se você demorou mais pra conhecer, é que pouca gente achou tão bom quanto as outras, sabe, em comparação. Então é difícil você achar algo que você leia e tenha a mesma satisfação, porque você já passou pelo filtro geral, e aí você tem que tentar achar alguma coisa muito específica, muito escondida pra ser tão bom, e é difícil achar, né? Não é difícil você achar um mangá que você termina de ler e fala, nossa, olha que achado. Eu não sei se tem algum mangá que eu acompanhei do começo ao fim, que é um 10 de 10, por exemplo. Koku no Hito, né, por exemplo. É até uma questão interessante se levantar agora, porque a gente foi nessas obras excelentes porque alguém fez o filtro pra gente, né? Uhum. Mas talvez seja agora a hora da gente fazer o filtro pras outras pessoas, né? A gente já faz isso, 117 programas, né? Mas você não tem um pouco de dificuldade de achar uma coisa que você recomenda tão bem quanto as outras? Sim. Mas aí que tá interessante do negócio, né? Porque quando a gente foi nessas obras excelentes, talvez a gente foi meio... rápido demais. E tipo, desconhecendo do trabalho que as pessoas tiveram pra filtrar isso, sabe? Sim. E agora a gente tá presenciando isso, né? Uma obra que, por exemplo, eu vou ter orgulho de falar que eu filtrei pras pessoas é Spirit Circle, né? Se terminar bem, é claro. Sim, tomara. Aí, por exemplo, por isso que eu acho tão legal quando as pessoas mandam recomendações pra gente que a gente não conhece. Porque são outras pessoas que estão fazendo um filtro que pode funcionar muito bem pra gente, sabe? Isso que é bacana. Que isso seja um compartilhamento, né? Porque eu não vou conseguir ler todos os mangás do Manga Updates pra eu descobrir o que é bom de verdade. O que é bom de verdade? Você já deu... com certeza, você foi na lista de todos os mangás do Manga Updates, você clicou pra ordenar por nota e foi olhando os primeiros e vendo se aparecia alguma coisa que te chamava atenção. E hoje em dia já tem coisa demais que eu já li dessa primeira página, sabe? E o que você não leu é aquilo que você não se interessou, sabe? Que você fala, nem deve ser tão bom assim. Sim. E nessas primeiras páginas você já sabe o que tá esperando. E agora o que tem lá pra trás? Sabe, por exemplo, Takemitsu Samurai não tem uma nota muito alta no Manga Updates. E tá lá pra trás. Eu nunca ia achar se eu ordenasse assim. Alguém teve que um dia achar Takemitsu Samurai, passar pra você passar pra mim e eu consegui ler. Pois é. Takemitsu Samurai eu conheci, acho que foi pelo Rocks, sabe? Na época que eu acompanhava diretamente nos scans. Mesmo o Helter Skelter não tem uma nota muito alta, se eu me lembro, ele tá numas páginas bem atrás. Porque é justamente, às vezes o que tá lá em cima, né, é a média aprofundação que a gente falou, né? Sim. É as obras que são mais ou menos conhecidas na mídia. Que nem tem coisas boas lá em cima, por exemplo, Vinland Saga e Yotsubato, mas não são aqueles que quebram a mídia, né? Que é o que a gente tá procurando no final das contas. Sim, a gente tá procurando outros 10 de 10. A busca de mangás é sempre uma busca por um novo 10 de 10. Sabe, você não vai ler um mangá achando que vai ser 5 de 10. Sabe, eu vou ler esse daqui que vai ser meia merda. Não, eu não quero ler meia merda, sabe? Eu tenho confiança que pode ser bom. E se não for, vai ser uma decepção. Sempre é. Mas ninguém vai disposto a ver alguma coisa que é ruim, a não ser que vá com a intenção disso, né? De avaliar alguma coisa ruim. Sim. Então, será que essa é uma forma da gente sempre tentar buscar manter viva essa chama de leitor de mangá, achar uma outra coisa que você fala, olha, vai ler isso daqui, que isso aqui é muito bom, e aí outra pessoa vem pra você e fala, vai ler isso aqui que é muito bom. Isso é um eterno compartilhamento da gente se indicar obras que mantenham o amor vivo, a chama viva. Eu, por enquanto, tô fazendo o meu melhor aqui pra manter a chama viva, né? Sim. Vamos ver por quanto tempo vai durar, né? Eu não sei. Eu ainda tenho muita esperança de que eu vá ler mais um mangá 10 de 10, pelo menos. Ler mangás bons. Vira e mexe aparece alguma coisa. Por exemplo, eu tô bem atrasado. Um 10 de 10. Esquece mangá bom. Um 10 de 10. Um 10 de 10. Você tem esperança de vai ler ainda um 10 de 10? Eu acho que sim, cara. Eu acho que é possível. Tem gente fazendo coisa boa aí, sabe? Dependendo de... Por exemplo, Spirit Circle. Spirit Circle eu comecei há 2 anos no máximo. Acho que 1 ano. Pois é. É recente, é bom, é muito bom. Pode ser 10 de 10 quando eu terminar. Então eu tenho essa esperança. Existe gente fazendo coisas muito boas por aí. E eu preciso chegar até essas pessoas. Essa que é a dificuldade. E aí eu trago outra discussão, que é pra finalizar. O que acontece? Sim. Muita gente acaba entrando nessa de eu não vou achar mais outra coisa muito boa na mídia e tudo mais,
E existe essa desilusão e o afastamento. Ao longo da nossa história de Mangá ao Quadrado, quanta gente parou de mandar e-mail? Será que é porque não gosta da gente mais? Ou porque parou de acompanhar mangás? Eu conheço um monte de gente que ouvia a gente e tava parando de acompanhar os mangás aos poucos, sabe? A desilusão com a mídia, né? Muita gente foi parando com a mídia, sabe? Eu realmente conheço pelo menos umas 5 pessoas que foram saindo da mídia devagarzinho. E não é porque a gente parou de ouvir a gente porque a gente é chata, porque, tipo, parou o interesse, né? A gente pode até ser chato, né? Tem gente que deve ter parado por isso. Que deve ter parado porque achou a gente chato, né? Mas, eu mesmo acho que algumas vezes já parei de ler mangás por um tempo e acaba sendo até fácil entrar naquela questão de, porra, isso aqui é coisa pra criança, eu nunca mais vou achar algo de novo, sabe? Sim, mesmo, sim. Até eu acho que às vezes caiu nessa, mesmo tendo lido coisas tão maduras e tão complexas, né, obras tão verdadeiras, eu mesmo aqui às vezes acabo pensando, é claro que não vem nada bom, isso aqui é mídia pra criança, sabe? Por isso que eu imagino que seja talvez até meio fácil as pessoas se afastarem um pouco. E irem pra outras mídias, né? Muita gente sai pra, por exemplo, cinema, o editor ou games, né? O editor da Kodansha, a Kodansha vai lançar agora todas as revistas deles digitalmente no mesmo dia que saem no Japão, sabe? Tipo, digital e na banca junto. E aí o cara falou assim, o editor, perguntaram por que eles estavam fazendo esse investimento e tal, esse caminho que eles estão seguindo. Ele falou, olha, hoje em dia a gente não tá concorrendo com outras revistas, a gente tá concorrendo com tudo, sabe? A gente tá concorrendo com filme, a gente tá concorrendo com jogo, a gente tá concorrendo com livro, a gente tá concorrendo com tudo, cara, sabe? As pessoas estão acompanhando séries, animes, isso, o tempo que a pessoa perde fazendo uma coisa X, ela não faz lendo quadrinhos, sabe? Então, quanto mais atenção a pessoa tem para uma outra mídia, menos atenção ela vai ter para quadrinhos. E é por isso que eles estão tentando sempre inovar e tal. Essa é a visão deles. E aí muita gente tem isso, né? Essa fuga dos quadrinhos vai para filmes. Por exemplo, você tá falando que você tá vendo vários filmes aí no começo do ano. Por que você não tá lendo vários mangás? Você tá vendo vários filmes? Porque nada mal, não tem nada de ruim em escapar para outras mídias, né? Exatamente, é bacana. Mas eu vejo muita gente escapando e nunca mais voltando. Justamente, era isso que eu ia falar. O ruim é você nunca mais voltar, sabe? É claro, tem muito mais filme do que mangá disponível pra você aí, né? Mas mesmo o filme, quando você vê um monte de uma vez, você fica também exausto, né? Da mídia cinema. Da mídia, dos clichês, do esqueleto de todo o filme, de não ver algo que quebre isso. E é nesses momentos que é bom lembrar dos mangás também. Sim. Não só dos mangás, de músicas, de qualquer outra coisa. A gente comentou isso no podcast multimediáticos. Mas não esquecer do mangá. Isso eu acho importante, porque é uma mídia que a gente comentou várias vezes que é uma mídia bem do futuro, bem de agora, e ela pode enriquecer muito. Sim. Então, valorizem os mangás. A impressão que tem é que as pessoas meio que crescem do mangá e, tipo, agora eu estou na mídia de adulto, né? Cinema é mídia de adulto. E é engraçado porque talvez o que aconteça é que o cinema, ele tem muito mais produção que mangá. Ou mesmo que quadrinhos, eu imagino, de forma geral, sabe? Somam todos os quadrinhos do mundo sobre todos os filmes do mundo. Tem muito mais filme. E aí... claro. Tem muita gente fazendo filme bom e tem uma historiografia de filmes bons do passado que é gigantesca, né? Tem muitos filmes pra se ver. Com certeza. Então, existe uma wishlist de filmes tão grande quanto uma wishlist de quadrinhos. Então, talvez seja isso que ocorre. As pessoas vão pra essa mídia que tem tanta coisa que pra elas chegarem no ponto do parei de encontrar 10 de 10... é mais demorado do que o que acontece com o mangá, né? A maturidade você parar de encontrar 10 de 10 no mangá é muito mais fácil do que em filme, talvez. Talvez. Mas talvez... E aí, a outra proposta de talvez manter viva essa paixão é justamente o que a gente sempre fala de esquecer de mangá e lembrar que quadrinho é quadrinho de todo lugar e expandir essa mente. Com certeza, cara, com certeza. Às vezes eu tô cansado de mangá e vou ler quadrinho e a mídia é renovada pra mim, viu? Pois é. Eu vou ler quadrinho, vou ler HQ, tudo é quadrinho, né? Mas às vezes só os mangás já estão presos em alguns clichês, né? Sim. Então, se você vai ler coisas de outros países, coisas nacionais também, já renova. Por exemplo, agora eu tô começando. Eu já li até que
li bastante recentemente comics, né, americana. Li, sei lá, o quadrinho do Pantera Negra que saiu pela Salvat. Tô lendo o Hawkeye online. Nossa, eu tô adorando o Hawkeye, sabe? Tipo, não sei se é 10 de 10. Eu preciso ver como que vai ficar encadernado, porque encadernado eles mudam as ordens e tiram alguns capítulos, põem alguns capítulos, aí fica um pouco diferente. Mas capítulo a capítulo tá muito legal, sabe? Tá bem interessante. Li alguns capítulos de Moon Knight, o Cavaleiro da Lua americano, recente, também tá bem legal, sabe? Tem coisa boa sendo feita, eu preciso chegar nessas coisas. Então, às vezes você tirar o prisma mangá e expandir pro prisma quadrinhos, puta, abre um outro leque de 10 de 10 possíveis, assim, sabe? Com certeza, com certeza. Cara, recentemente eu comprei e li um HQ que tava... Era uma dívida enorme minha. Batman ano 1. Né? Um 10, eu não coloco uma nota 10. Mas é um 10 de 10, sabe? Pra mim. Batman ano 1. Então eu vou ler. Eu tenho aqui guardado, tá na fila. Acho que eu vou acelerar ele na fila. Gosto muito de Batman ano 1. E não é um tipo de história que eu encontrei nos mangás, sabe? Esse estilo meio mais noir, que lembra mais filme policial americano. Não é o que eu encontrei nos mangás, por exemplo. E é quadrinho, sabe? Sabe, sempre tem coisa interessante por aí em outras mídias e que vão enriquecer qualquer coisa que você acompanhe. Sim. Eu acho que... E deixa o tempo seguir também, sabe, cara? Deixa o tempo seguir, é o que você falou, não esquecer que existe o quadrinho, porque o quadrinho é uma mídia muito bacana. É que às vezes a gente se desilude porque a gente acha que alcançou o ponto de saturação, mas é tudo uma questão de você virar o foco para outra direção, sabe? Vai ver filme, vai ler livro, vai jogar videogame, mas vai ler um quadrinho também, sabe? O mundo é midiático, somos multimediáticos, a gente já falou sobre isso. E sobre tempo mesmo, às vezes só se deixar um tempo, você crescer uma nova mentalidade, você vai olhar com outros olhos para algumas obras que você vai querer reler, por exemplo, né? Ou outras que você tava esperando muito tempo para ler e aí de uma hora para outra surge um interesse enorme, assim, nossa, eu quero ler isso aqui, vamos ler isso aqui, vamos ler. E aí você vai ler, e aí você acha e é muito bacana. E então eu acho que a sensação e talvez o pedido que fique é pratiquem esse compartilhamento, caros ouvintes, conosco e com seus amigos, sabe? Principalmente conosco, né? Porque a gente tá precisando de um boost. Faz esse compartilhamento de tipo... Puta, olha, isso aqui é muito bom, isso aqui é 10 de 10, fala disso, sabe, ou lê isso, não precisa nem fazer o programa sobre isso, mas direciona a gente pra coisas assim, excelentes, coisas muito boas, coisas que reavivem a nossa paixão. É uma troca eterna, enquanto todo mundo trocar essa paixão, a gente não deixa o quadrinho morrer. Bonito, cara, bonito. Vamos lá, vamos esperar bastante recomendação interessante. Inclusive, eu acho que eu vou vender esse programa no blog como você que parou de ouvir o Mangá ao Quadrado, ouça esse podcast. Ok, cara. Que a gente fala um pouco sobre exatamente sobre isso, né? Muita gente que parou, quem sabe voltam aí uns ouvintes que estavam sumidos, né? Era esse o objetivo desde o começo, né? Mas na verdade o objetivo desde o começo pegar o público que foi embora. É tudo uma campanha publicitária. A minha campanha é de reaviver a chama dos mangás. Que ela tá ali, dando uma campaneada. Na fachada, eu entendi. Agora eu entendi. Tudo bem, ok. Essa é a sua opinião. Baby squirrel use a sexy motherfucker. Give me your attention, baby. Leitura de e-mails, estranho. Leitura de e-mails, Judeu Ateu. Sim, do episódio 116 é o começo. Os e-mails que chegam aqui chegam no contato@alquadra.do, além dos comentários que a gente pega no site alquadra.do, correto? Exatamente, já vamos direto pro Slowpoke Report, a sessão onde a gente fala sobre coisas do passado, coisas que... tudo, né? Tudo. Slowpoke Report é o que não tem a ver com o programa. Exato. Por exemplo, o Taka, ele assistiu e recomenda pra nós Begin Again, do John Carney, o diretor de Once, que a gente já falou no Segunda Potência. Maravilha, fiquei empolgado aqui. Eu vou ver sim. Coincidentemente, alguém falou mal desse filme hoje no meu Facebook. Once, ou Begin Again? Begin Again. Ah, que pena. O cara falou, acabei de ver um filme ótimo, Whiplash, e logo em seguida vi uma porcaria que foi Begin Again. Eu falei, ué.
tudo bem. Ótimo, ótimo. Gosto quando alguém não gosta, né? Que eu quero saber o que eu acho do filme. Continuando aqui no Slowpoke Report, mas eu quero só passar uma recomendação aqui. Fazia tempo que eu queria recomendar, mas sempre esquecia. Um canal no YouTube que acho que pode ser muito relevante para os ouvintes do Ao Quadrado, que é Every Frame a Painting. Você já viu esse canal no YouTube? Não. É um canal muito bom que analisa forma de filme, né? O formato. Ele não analisa plot de nenhum filme, nem a história, mas ele analisa o formato do cinema. Então, analisa cortes, posição de câmera, de cenas e de diretores. Muito bom mesmo esse canal. Acho que quem gosta do Ao Quadrado vai gostar bastante. Every Frame a Painting. Cada quadro uma pintura, né? Cada frame. Uhum. Muito bom, viu? Vou dar uma olhada. Eu gostei bastante. Curiosamente, ele faz uma análise daquela cena de Wolf Children, que a gente analisou também, que a câmera vai passando de lado na escola. Ele faz uma análise até que bem parecida com a nossa. Bem legal, bem legal. Olha só, tem poucos ainda. É novo? Não é novo, é que ele tem um por mês quase. Um por mês, né? Quase. Mas são todos muito bons. Bacana. Vou acompanhar, eu acho. Mas continuando aqui, as pessoas que mandaram coisas pra gente, o Tsutsui leu Hikaru no Go e achou o melhor mangá da Shonen Jump, do Takeshi Obata e dos mangás de esporte. Ele acha que só perde pra Koku no Hito. E ele até comenta que agora mangá de esporte é o gênero favorito dele. Tem bacana. Muita coisa boa mesmo tem. Por fim, aqui no Slowpoke Report, o Naraki nos recomenda um mangá de 3 volumes chamado Overbleed, que trata sobre um garoto tentando superar bullying com lutas de rua. Legal. É meio Holy Land, né? Só que Holy Land é ruim, né? Eu não li, mas ok, eu só conhecia. Também recomendo o livro Prince of Thorns, que diz que é uma dark fantasia, a melhor dark fantasia que ele já leu em algum tempo. Eu já vi na livraria, nunca me chamou a atenção. Fica naquele pacotão hoje em dia que tem de fantasia medieval, young adult, essas coisas. Eu olho lá e falo, ok. Esse nome não é estranho também, pode ser que eu já tenha ouvido falar. E o Naraki também explica que Pokémon Adventures /Special tem essa distinção porque a Visa achou que Adventures era o nome mais comercial e sonoro pro público americano do que Special. Então, tá aí a explicação. Pokémon Adventures eu acho bem melhor. É que eu imagino que tinha algum Pokémon alguma coisa no Japão e aí eles lançaram uma outra que era especial, tipo Pokémon Special. Tá. Só que aí não fazia sentido pro mercado que não tinha nenhum outro que não era especial. Exatamente. Entendi. Continuando aqui nesse calor, puta que calor, cara. Comentários e e-mails curtos que a gente recebe no blog. Eric Souza leu Ansatsu Kyoshitsu, né? Classe do assassinato, sem ter lido Neuro. E ele diz o seguinte, ó. O começo me fez pensar que seria um Battle Shonen com elementos de comédia, mas já no segundo capítulo percebi a intenção da obra e acabei gostando bastante dela, pois não esperava nada demais e fui surpreendido pelo estilo de narrativa. Acho que mesmo pra quem não conhece Neuro, acho que eu mesmo li Assassination antes de Neuro e é uma bela surpresa, bem refrescante é o mangá. Interessante. Comentário da Ines Barbuio, ela acha o começo de Reborn ruim. Foi obrigada a ler na época. Foi obrigada? Toma arma. Eu coloquei aqui pra deixar mais rápido, mas ela diz que ela tava com alguma troca de fan arts, né, num fórum na época, e pra quem ela tinha que dar o fan art, era um cara que curtia Reborn, e ela falou, não, vou ler Reborn pra fazer o fan art pro cara, e aí ela conta aí, né. Foi obrigada a ler na época e disse que demoraram 7 volumes até o negócio engrenar pro Battle Shonen de vez, e foram 7 longos volumes, e combinando com o tema desse podcast, ele foi um daqueles que numa época todo mundo tava lendo, porque na época que tava no Battle Shonen mais popular, sim, o pessoal falava, nossa, não, mas essa parte é muito boa. Agora pegou. Então vai ler, aí todo mundo lia aquele monte de volume merda pra chegar nessa parte, e hoje em dia eu penso, nem é grande merda essa a parte da batalha, é bem fraquinha. Nem quando começou a ir pra batalha era bom. Não, nunca foi bom, esse que é o problema. O Taka comenta gostar bastante do começo
de Fullmetal Alchemist, que a gente já fez primeiros capítulos sobre. Ele diz que o mangá, já no primeiro capítulo, cria um mistério com a cena do Ed jogado lá no chão, né, meio que chorando, além de terminar esse primeiro capítulo com uma boa deixa, né, não termina encerrando o negócio, cria um cliffhanger, né. Exatamente. O Trafalgar 21, ok? Diz que o começo de Okitenemuru conquistou na primeira página porque começa com a cabeça de um cara se transformando em uma girafa. Vou procurar isso nesse instante aqui. Eu acho que tem alguma coisa com o começo e cabeças de animais em pessoas, sabe? Pode ser, essa seja a dica, sabe? Dororedoro tem a cabeça do cara de lagarto comendo do outro, esse tem a cabeça de girafa, talvez. Eu tô olhando aqui, a página colorida que diz New Series, é de um cara com uma cabeça de girafa comendo a cabeça de outra pessoa. Aí, ó. A dica é essa. Esse autor aí pegou a ideia de algum lugar, hein? Tô achando meio esquisito também. A primeira página é muito coincidência, tá muito estranho isso aí. Dororedoro não é um mangá tão desconhecido. O Daniel L. diz aqui que tem problema com os começos do mangá do Ryu Fujisawa, pois nenhuma obra conseguiu empolgar ele, por isso até agora que ele não conseguiu terminar nenhum, nem Chique, nem outra obra lá que tem 2 volumes. Eu também tenho problema com o começo dos mangás do Ryu Fujisawa. O começo de Hoshieng é tão bacaninha. Segundo capítulo, o cara vai lutar contra o Final Boss. Na verdade, no primeiro capítulo ele vai lutar contra o Final Boss. No segundo ele desiste e fala, eu acho que eu vou ter que fazer outra coisa aqui. Já é no primeiro capítulo? É porque acho que as primeiras páginas talvez sejam tão... eu não sei, acho que é um problema com a arte também. A arte, ela não me deixa muito confortável, assim. O começo de Chique é ruim mesmo. Ele é muito demorado pra ele engrenar e mostrar que veio. Mas então, toma aí. Eu acho que o primeiro capítulo de Chique, bom. O primeiro. O resto é ruim mesmo. O resto até chegar na parte que começa pra valer a parte dos mortos lá, que mesmo, é meio demorado. Bem demorado. E mesmo quando continua nesse clima bem arrastado, né? É um mangá complicadinho, assim. Por fim, aqui nos comentários rápidos, o Léo, ele gosta do começo de Shin Yang-Yonshi, que é uma espécie de prólogo com um twist no final. O ruim é que a obra acaba tomando um caminho diferente mais pro final. Você leu, ou eu não sei nem se terminou já ou não, mas você lia Shin Yoshi, né? É um mangá fechado, assim, há muito tempo. Foi uma das primeiras obras que eu fiz uma review no Mangás Underground. O primeiro capítulo desse mangá é muito bom. Ele tem um mega twist, assim, logo no começo, mas a obra realmente ela decai muito com o tempo. Ela se perde, sabe? O cara não planejou muito bem, parece. Ou até planejou, mas não soube contar. Entendi. É uma pena. Shin Yang-Yoshi é um mangá que me decepcionou. Então nem vou ler. Nem ler. Acho que não é uma obrigação pra ninguém, não. Indo pros e-mails mais compridos aqui, então, temos o Naraki. Ele comenta aqui, ó. Gostei bastante do podcast e de agora só vai faltar o programa falando sobre o meio dos mangás. Eu estou bem curioso pra saber como vocês planejam fazer isso. Eu não planejo fazer isso não, cara. não tem o que falar. Não tem planejamento. O que é o meio dos mangás? Todos os outros podcasts, né? É isso. Pega qualquer outro podcast. Esse é o programa O Meio dos Mangás. Ele continua aqui, ó. Uma das coisas que eu achei que faltou no programa foi vocês comentarem sobre como, quando um mangá é adaptado, o início dele é alterado pra tentar consertar coisas e atingir um público maior. Um caso onde eu vejo que isso funciona bem é o começo de Hajime no Ippo, em que no mangá é meio arrastado, enquanto na versão anime você está sempre animado pra continuar e querendo saber o que vai acontecer. Pode ser. Eu não pensei em nenhum exemplo disso agora. O começo de Full Metal é diferente. Agora que eu lembrei disso. Eles começam pior. No qual anime? O primeiro. Eles, criam um plot que não existe lá, de um sequestro de um trem, assim, pra poder mostrar os poderes logo. Não é muito bom, não. E a galera adora esse primeiro... É engraçado, né? A galera adora esse primeiro desenho, super justifica, não. É ruim, ele é bom ruim. Também. É ruim. Ele só é diferente, mas ele é tão bom. Mas é porque todo mundo viu o anime antes de ler o mangá. Se lessem antes, todo mundo ia falar que era uma porcaria a adaptação. Não, é isso aí. Eu vi os dois e é muito ruim o anime, viu? Não é legal. Nossa, cada coisa que eles forçam, sabe? Porque passou do mangá e eles tentaram puxar uns personagens que já tinham morrido, sabe? Pra
colocar, os caras não tinham criatividade. Foi muito ruim, foi muito ruim. E aí tinha que fechar uma história autoconclusiva e fez qualquer merda. Enfim, pra finalizar aqui, o e-mail do Sávio Carvalho Siqueira, 21 anos, estudante de Psicologia de Corumbá, Mato Grosso do Sul. Já passei por situações comentadas no podcast. Um amigo meu me indicou uma Houshoujo Madoka Mágica pra assistir. Devo dizer que os 2 primeiros episódios foram no sacrifício, mas ele continuava dizendo, vai vendo, cara, vai vendo, espera o episódio 3. E não deu outra, quando cheguei no 3, parei e pensei, agora a porra ficou séria, né? Como todo mundo com Madoka. Pior que eu parei pra pensar, muitos animes, principalmente esses de uma temporada só, engrenam no 3º episódio, sabe? Deve ter uma coisa de pacing aí, sabe? Muitos constroem. Kill la Kill é um bom exemplo. Nossa, o 3º episódio é o melhor episódio da série. Curioso. Não sei porquê, né? Às vezes dá a impressão que, na verdade, o que eles se dedicam mais é pra fazer o primeiro capítulo, e aí gasta uma grana e faz tem capítulo super animado, e aí depois vai só piorando. A grana vai no primeiro mesmo, mas em quesito roteiro é no 3º que começa mesmo. Curioso isso. Vamos ver se o 3º de Dead Parade salva, então. Esse segundo aí foi meio mais ou menos, né? Prosseguindo aqui com o e-mail dele. Já aconteceu também de eu indicar um mangá, Blame, e 2 amigos meus enrolarem pra ler. De tanto perturbá-los, 2 acabaram lendo, mas pouco tempo depois droparam. Vale dizer também que eu dropei na primeira vez que li Blame, porque nada fazia sentido. Tomei coragem e li pela segunda vez até o final, continuou não fazendo sentido algum, mas pelo menos a arte do Nihei é espetacular. De fato, né? O Blame, ele é uma obra meio complicada. Na verdade, tudo do Nihei é meio assim, né? É aquela coisa, tem uma parte muito boa, tem algumas tramas interessantes, algumas passagens bem legais, mas overall ele é meio complicado. Não, ele é incompreensível mesmo, e o charme da obra tá nisso mesmo, às vezes. Ou é a gente overthinking e supervalorizando, às vezes, né? Pode ser, não sei. Não sei, eu vou ser otimista e falar que é melhor assim. É melhor assim. Finalizando, ele também diz que se surpreendeu absurdamente quando o judeu disse que o Ping Pong foi uma grande decepção, o anime, pois pra ele foi um dos melhores animes do ano. Pois é, nos comentários algumas pessoas falaram isso também. Não, cara, não. Você tem que ver outras coisas desse diretor. Ele fez tanta coisa boa. Puta, Ping Pong foi um dos piores animes dele. Eu não gostei. Mas estava gostando muito até os 3 episódios. Mas aí o cara começou a fazer um negócio corrido, e aí bateu uma hora que o mangá tinha umas coisas do mangá que não dava pra adaptar, e ele tentou adaptar. Eu achei, principalmente os, 4, 5 últimos episódios foram muito ruins. Eu não gostei. Okay. Mas tudo bem. Falando de anime, então, já que trouxe à tona aí Death Parade, um anime que nós dois estamos acompanhando, quem sabe alguns ouvintes também. Você achou... Eu achei tão decepcionante o segundo episódio aí. Foi complicado, né? Não precisava. Eu vi o Dead Billiards, que é o episódio que teve antes, né? Tipo, teste, sei lá. Sim. Ele tem tudo o que faltou nesse segundo episódio, né? Tem a sutileza, tem aquela coisa do mistério, tem aquele ar que é: o que será que está acontecendo? Não sabemos, não interessa, o importante é o que está acontecendo. É uma coisa mais interessante que caiu fora nesse segundo episódio, uma pena. Pois é, ele mastigou tudo nesse segundo episódio, porque mesmo no primeiro eu pensei, porra, eu acho que pode ser que ela tenha feito isso de propósito, sabe? Eu fiquei pensando, nossa, eu sou mó inteligente, sabe? Acho que eu pensei nisso. E agora ele mastigou pra mim aqui, eu tô me sentindo um idiota, sabe? Porra, eu podia ter me sentido mais inteligente aqui sozinho, sabe? Não precisa jogar na minha cara. É que nem quando nas últimas páginas lá do Naruto, o cara ele mostra assim, tipo, as estátuas caindo como se estivesse com os dedos juntos e fala: olha que legal esse simbolismo. Aí você vira a página e ele coloca um desenho em cima do quadro, falando: olha, eles estão de mãos dadas também. Aqui, ó, é isso. Filha da puta. Porra, pra quê? Por quê? Pois essa temporada de animes eu tô acompanhando muita coisa, gostando, viu? Em breve, anime ao canal. Pode ser.
recomendação da semana é minha, estranho, depois desse papo aí sobre como tá difícil recomendar, né? Vamos lá. E justamente por a gente ter acabado de comentar que o quão tá difícil recomendar, que eu vou tentar empurrar um pouco as barreiras do que a gente recomenda. Lá vem, hein? Lá é um vem. tipo de obra que a gente nunca recomendou. E eu peço a paciência. Você vai virar os olhos para isso, mas eu vou explicar. Eu vou recomendar um hentai. Primeira vez aqui no Mangá ao Quadrado. Ok, né? Vamos lá. É um pouco bizarro, né? Porque você não pensa, por exemplo, num canal de filme recomendando pornô, né? É. O nome desse mangá é Shindo L. Não, o nome do artista é Shindo L e o nome é Fragile and Tough, né? Frágil e difícil, duro, não sei, né? Não tem uma tradução exata. Durona. Durona. É uma mulher ou é um cara? É vago, fica vago. Não diz exatamente. É um hentai. A história é basicamente sobre uma mulher, um casal, na verdade, que sofre um acidente de carro e a mulher acaba sendo amputada e depois da amputação eles passam um tempo junto, ela acaba virando chefe dele no trabalho e acaba tendo um romance entre os dois depois de muito tempo. É focado no sexo, mas eu acho essa obra interessante para mostrar o porquê talvez seja diferente de pornô. Porque, por exemplo, seria mais fácil recomendar um hentai que tenha muito mais história e pouco ato sexual. Só que esse no caso disso aqui, são, sei lá, tem umas 30 páginas e 15 ou um pouco mais até é o ato sexual dos dois. Mas é interessante como há uma romantização interessante em como os personagens foram construídos nas 15 primeiras páginas do mangá. Então, eu tô tentando forçar aqui, mas é exatamente isso que eu quero dizer, que hentai é um pouco diferente de pornô, e eu acho isso aqui uma obra muito boa, independentemente de você sentir prazer ou ter ereção com esse tipo de história ou não. É talvez até um pouco doente, porque tem sexo com uma personagem amputada ali no meio. E mas é consensual, pô. Não tem nada de doente nisso. Não tem nada de errado ali e é bem romantizado. É bem interessante. Quando eu terminei de ler isso aqui, eu preciso comentar isso aqui porque eu achei muito bem escrito. É muito bem desenhado. E eu acho que é uma obra que mostra o porquê essa mídia tem um pouco mais além do que só a representação sexual. É uma obra muito interessante que tiver interesse. É um capítulo só? É um capítulo só. É legal. E se a pessoa quiser se masturbar pra isso também, vai poder. O cara tem uma arte muito boa. E levanta. É uma obra que me fez levantar algumas perguntas internas aqui sobre se é de fato uma mídia que deve ser levada a sério ou não. Né? Porque talvez no final das contas seja um pouco só de você tem ereção com isso ou não, né? Que é algo extremamente primitivo e relativo nas pessoas, né? Uhum. Mas ao mesmo tempo é tão bem escrito e bem desenvolvido que levanta questões. Será que tem alguma coisa aqui a mais ou não? Eu não sei responder, mas é uma obra interessante por causa disso. Ok. Fica aí uma recomendação de hentai, curioso. Ufa, ok. Tá. Recomendei, justifiquei. Eu vou ler porque um capítulo tem obrigação de ler um hentai aqui. Fragile and Tough. É bem interessante. Beleza. Ok, foi. Depois dessa, então acho que só a dizer até semana que vem, né? Até semana que vem.